Romanos capítulo 11, abram suas Bíblias, Romanos capítulo 11. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero agradecer imensamente essa igreja. No mês de agosto, eu estive fora quase que o mês inteiro, por questões de trabalho, e eu fico muito feliz de saber que a gente tem uma igreja madura. Tem o Igor, eu vou citar alguns nomes que conduziram as aulas, né? O Igor, o Donis, o Caio, não está presente aqui, mas tem pregado, tem ensinado na minha ausência, e eu fico feliz por isso, feliz de saber que a gente tem pessoas e a igreja funciona sem a figura pastoral. Isso é algo muito bom. Isso me alegra o coração entender que a gente consegue exercer o sacerdócio universal, mostrando Jesus, vivendo Jesus, pregando Jesus. Então me alegro por vocês, me alegro por essa igreja. Bom, Romanos capítulo 11, depois de 5 domingos, eu volto a pregar também, feliz por isso. Existe um limbo aqui do capítulo 8 até o capítulo 11 de Romanos, muita coisa aconteceu aqui, e é bom a gente poder voltar, é bom poder estar aqui pregando. O capítulo 9 foi um capítulo bem desafiador, glória a Deus pela vida do Caio, que conseguiu apresentar o capítulo 9, Donis também falou 2 domingos atrás, sobre o chamado, essa vida vocacional, isso é algo muito bom. Vamos lá, Romanos capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 24. Eu estou lendo na revista atualizada, tá? Diz o seguinte: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se ele de algum modo possa incitar a emulação os do meu povo, e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecedes. Doutrora sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortados daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertados em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que não são ramos naturais. Ufa! Vamos lá, crianças, para vocês essa mensagem. Acho que vocês receberam uma folhinha bem legal aí, não é? Uma oliveira, várias folhas, uma coisa bem interessante, não é? Bom, certa vez, em um jardim, havia uma árvore muito forte, e suas raízes eram bem profundas, e todos os galhos, eles viviam porque eles estavam ligados ao quê? Ligados àquela raiz, ligados àquela árvore. Um dia, um galho começou a se gabar. Ele falou assim: olhem para mim, eu sou o mais bonito, sou cheio de folhas verdes, sem mim essa árvore não seria nada. Mas os outros galhos, o que eles fizeram? Eles começaram a rir e disseram: ah, não, você está enganado.
Não é você que dá vida à raiz, é a raiz que te dá vida. E o galho orgulhoso, ele não quis ouvir os outros galhos falando com ele. E ele achou que ele poderia o quê? Viver sozinho, sem a árvore. E então, o que esse galho fez? Ele se desprendeu. Tem um galho solto aí, não tem? Esse galho se desprendeu da árvore e caiu no chão. No começo, parecia que estava tudo bem, né? Mas logo o galho começou a secar, até ficar completamente morto. Ele perdeu a vida. E enquanto isso, os galhos que permaneciam ligados à raiz, eles continuaram o quê? Cheios de vida, forte, com folhas verdes, dando muitas frutas, porque eles recebiam a força que vinha debaixo da terra. Sabe qual é a lição que a gente tem aqui dessa mensagem de hoje, meninos e meninas? Não é o galho que sustenta a raiz, isso é para os adultos também. Não é o galho que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o galho. Assim é a nossa vida com Jesus. Sabe, crianças? Nós somos como os galhos. E Jesus, no desenho que vocês têm aí, é a nossa raiz. Se nós estivermos ligados a Ele, o que nós temos? Temos vida. Mas se nós acharmos que conseguimos viver sozinhos, longe dele, não. Logo nós vamos secar e logo nós vamos morrer. Por isso nós precisamos sempre confiar em Jesus e permanecer ligados a Ele. Então, enquanto vocês colorem esse belo desenho, essa mensagem que nós vamos falar aqui. Para os adultos, não menos interessante do que essa bela história, Romanos capítulo 11, queridos, abre para nós uma ferida um pouco difícil aqui. O povo que recebeu as promessas, que carregava a lei e os profetas, tropeçou justamente quando se deparou com Cristo. E a pergunta não poderia ser outra aqui. Será que esse tropeço é uma queda definitiva? Será que Deus rejeitou de vez a Israel? Paulo responde com uma frase que marca toda a carta. Já viram que diversas vezes Paulo responde dessa forma? De modo nenhum, quando vem uma pergunta um pouco difícil. O tropeço não significou o fim aqui. A incredulidade de Israel, ela não anulou a fidelidade de Deus. Pelo contrário, no meio da rejeição de Israel, a mão soberana do Senhor, ela continuou conduzindo a história. E aqui está o ponto, queridos. O Evangelho, ele não avança porque Israel falhou. O Evangelho, ele avança porque Deus é fiel. O que sustenta a história aqui não é a força de um povo, mas é a graça do Senhor que cumpre a sua promessa em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai mostrar nesse trecho. O tropeço de Israel não foi o fim, mas parte do plano de Deus, para que as nações pudessem conhecer a salvação. E ele vai usar uma imagem da massa santa que ele diz aqui, e também da raiz da oliveira, para lembrar que há uma única árvore, e que todos os ramos, naturais ou ramos enxertados, só vivem porque a raiz ela é santa. E ele vai também nos chamar para olhar para o caráter de Deus, bondade e severidade. No final desse trecho ele vai dizer, essas duas coisas juntas, chamando quem? Chamando a igreja a permanecer em fé humilde e uma fé reverente também. Esse texto, queridos, ele é um convite a uma reflexão muito séria para nós. Será que nós temos vivido como ramos que reconhecem sua dependência da raiz? Ou como galhos orgulhosos que se esquecem de onde vem a vida? Será que nós temos considerado a bondade e a severidade de Deus? Ou apenas vivemos de uma fé superficial, satisfeitas com o título de enxertados? Paulo nos chama aqui, e eu quero te convidar a isso também, a enxergar Cristo como centro de tudo.
Ele é a raiz que sustenta, meus irmãos. Ele é a pedra que Israel tropeçou. Ele é a vida que vence a morte. E a questão que fica diante de nós, essa é hoje. Como nós permanecemos nele? Bom, lá no versículo 11, Paulo inicia com uma pergunta que ela precisa ser respondida. Acaso tropeçaram para que caíssem? Versículo 11. Aqui Paulo está se referindo a Israel, como já dissemos. E esse tropeço não é qualquer um tropeço. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Israel tropeçou justamente naquilo que deveria ser a sua esperança, em Cristo, a pedra fundamental. Ao buscar a justiça pelas obras da lei, rejeitando o Messias prometido, capítulo 9, versículo 32 e 33, Paulo vai dizer muito isso nos capítulos anteriores de Romanos. Aqui Paulo não deixa espaço para dúvidas, irmãos. Esse tropeço, ele não significa uma queda definitiva. Deus não rejeitou Israel. Não, Deus não rejeitou Israel. A resposta é clara aqui, de modo nenhum. O que está em jogo aqui não é o fracasso humano, mas é sim a fidelidade divina. O evangelho, ele não avança porque Israel caiu, mas porque Deus é soberano e Ele conduz a história para cumprir o seu propósito. E é por isso que Paulo pode afirmar que pela rejeição de Israel, o Evangelho se abriu um caminho entre os gentios. Não porque esse tropeço ele fosse uma chave aqui, mas porque Deus transformou até mesmo a incredulidade em parte do seu plano. O motor aqui não é a queda ou o tropeço de Israel, não é isso o motor aqui. O motor aqui é a graça de Deus. No versículo 12, Paulo amplia esse horizonte. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. É como se Paulo dissesse aqui, se até no meio da rejeição Deus já derramou bênçãos, quanto maior será a bênção quando Israel experimentar plenamente a graça de Deus. Esse quanto mais aqui abre os nossos olhos para o futuro, um plano de Deus que ainda não chegou ao fim aqui. Por isso Paulo fala aos gentios, verso 13 e verso 14, seu ministério entre eles é um ministério real e um ministério frutífero aqui, mas também ele carrega um propósito voltado a Israel. Ao verem os gentios desfrutando daquilo que deveria ser deles, os judeus eles são provocados, como Paulo bem nos diz aqui, a esse zelo, deveriam ser provocados a voltar ao Senhor. Ou seja, a fidelidade de Deus em incluir as nações se torna também aqui um chamado ao seu povo, a Israel. E Paulo chega aqui num ponto muito importante no versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? A rejeição de Israel não impediu, como nós já dissemos, o plano, mas a sua aceitação futura, isso apontará para algo ainda muito maior. Vida dentre os mortos, Paulo vai dizer aqui. Isso é uma expressão que carrega esperança, uma esperança escatológica aqui. Ela aponta para a fidelidade da ressurreição, que já começou em Cristo, o rejeitado que ressuscitou. A restauração de Israel, meus irmãos, no tempo de Deus, será um sinal de que a vida venceu a morte, de que nenhuma promessa se falhou. E esse é o primeiro movimento do texto. O tropeço de Israel, ele não é o fim, mas ele é uma prova de que Deus governa a história com muita graça. Para nós, o que isso significa? Significa humildade. Nós estamos aqui porque Deus nos alcançou, não porque nós tínhamos direito de estarmos aqui. Significa também uma missão. Deus pode usar nossa vida de fé para despertar
outros ao zelo por Cristo. E também significa a esperança. Se a ressurreição já começou em Cristo, então nós podemos confiar de que o Deus que transformou rejeição em reconciliação, Ele completará a sua obra até o fim. E se há esperança de vida, nós também precisamos entender de onde ela vem. Qual que é a base que sustenta tudo isso? E é o que Paulo vai nos falar na sequência dos versículos, versículo 16. A raiz santa que dá vida a todos os ramos. Bom, se o primeiro movimento do texto, esses 4 versículos, nos mostrou que há esperança de vida dentre os mortos, agora Paulo nos leva a refletir sobre o fundamento dessa esperança. Ele começa com 2 imagens que eram muito familiares para aquele povo, o povo de Israel. A massa das primícias e a árvore, a raiz da árvore, versículo 16. A primeira, a massa das primícias, ela vem da lei, lá em Números capítulo 15. Ali, o povo ele era instruído a separar parte da massa de pão, que eram as primícias, e a oferecer essa massa, essa primícia ao Senhor. Aquele pequeno pedaço que era oferecido, aquilo santificava todo o restante. O princípio aqui ele é simples. Se a primeira parte ela é santa, o todo também será santo. E Paulo aplica isso à história da redenção. Se as primícias, Abraão, os patriarcas, a aliança, foram separadas para Deus, então há santidade que se estende até o povo. Só que isso não significa que cada israelita, individualmente, ele seria salvo. Não é um efeito cascata, mas significa que a nação, enquanto o projeto de Deus, lá atrás em Abraão, ela continua carregando essa marca da promessa. E na sequência aqui, Paulo vai ampliar essa imagem. Ele apresenta, se a raiz ela é santa, os ramos também serão. A raiz representa essa mesma promessa que foi feita a Abraão, lá atrás, Gênesis capítulo 12. É dela que brota a vida, é dela que corre a seiva, é dela que depende cada ramo, e não há ramo que viva por si só. E é nesse ponto, queridos, que Paulo introduz uma cena quase que irônica aqui no verso 17 e 18. Alguns ramos naturais, pertencentes à nação de Israel, judeus incrédulos, foram quebrados, e em seu lugar, ramos de oliveira brava, gentios, eu e você, nós fomos enxertados. O que era improvável aqui aconteceu. E o risco agora, ele é que esses ramos enxertados, eu e você, os gentios, as nações ao redor do mundo, eles olhem para os ramos quebrados, eles possam dizer, eles caíram, mas eu fiquei. Eles perderam, mas eu ganhei. Você consegue imaginar um galho orgulhoso? Um galho olhando para os outros e dizendo, veja como eu sou forte, veja como eu sou verde, veja como eu sou frutífero, veja como eu sou santo, veja como eu vou à igreja todos os domingos, veja como eu dou os meus dízimos, veja como eu trato a minha esposa e meus filhos, olha, veja as obras das minhas mãos. É ridículo, porque todo galho só vive se ele for alimentado pela raiz. E assim Paulo nos lembra, queridos, no versículo 18, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É como se ele dissesse, não se engane, gentio, não se engane vocês, não se engane, Tiago, você não é fonte da vida, você não é o centro da história, você está de pé porque alguém te sustenta, e esse alguém é Cristo Jesus,
é a raiz da promessa. E Paulo prevê aqui o raciocínio arrogante dos gentios, do versículo 19 e 20. E se os ramos forem quebrados, para que eu fosse enxertado, então eu sou especial. E a resposta é rápida de Paulo aqui. É verdade que esses ramos eles foram quebrados, mas não foi por minha ou por sua causa. Foram quebrados por incredulidade. E você e eu só permanecemos nesse ramo, permanecemos nessa raiz pela fé, por causa de Cristo Jesus. O corte não foi para abrir vaga para mim ou para você, foi uma consequência da incredulidade deles. O seu lugar na árvore, o meu lugar na árvore, é pura graça. E aqui está, meus irmãos, o peso desse texto. A incredulidade, ela corta, mas a fé, ela sustenta. E não é mérito, não é porque somos galhos verdes que trazem muitas flores e frutos, não é por isso. Não é superioridade, não é tradição, é uma fé viva em Cristo Jesus. E por isso Paulo adverte: não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Versículo 20 e 21. Essa palavra teme significa viver apavorado, mas viver em reverência. Significa reconhecer a seriedade de estar ligado a Cristo. E queridos, isso é o oposto da soberba. É uma vida marcada por gratidão, por dependência, por vigilância. E o que isso significa para nós hoje? Significa que não podemos confundir privilégio com mérito. Nós somos partes do povo de Deus, não porque nós tínhamos direito de sermos parte do povo de Deus, mas porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça e sacrifício de Jesus. E isso nos chama a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que nós temos, isso vem da raiz. Significa também que nós precisamos vigiar a nossa fé. Não é porque um dia nós fomos enxertados que nós podemos viver como se a incredulidade não fosse um perigo real. Permanecer nessa raiz, permanecer nessa oliveira é fruto da graça, mas também exige vigilância diária. E talvez a aplicação mais prática desse texto seja justamente essa, queridos. Reconhecer que nós dependemos da raiz em tudo, porque a partir do momento que nós não reconhecermos que precisamos da raiz, seremos como galhos quebrados. É Cristo que nos sustenta quando nós oramos. É Cristo que nos sustenta quando educamos os nossos filhos, quando vocês educam seus filhos. É Cristo que sustenta quando nós enfrentamos crises no trabalho. É Cristo que nos sustenta quando nós lutamos contra o pecado. É Cristo que nos sustenta quando nós lutamos contra os problemas dentro do casamento. É Cristo que nos sustenta quando não há galho que sobreviva sozinho, porque é Cristo que sustenta todos aqueles que estão firmes e fixados nessa raiz. Não há, queridos, galho que sobreviva sozinho. E esse é o segundo movimento do texto. Não se trata de orgulho, mas de dependência. Não se trata de autoconfiança, mas de um temor santo. Nós somos ramos enxertados na raiz que é Cristo. E essa raiz, ela é santa, ela é suficiente e ela é eterna. E se a raiz ela é santa, nós agora precisamos considerar como Deus age diante dos ramos, com bondade para uns e com severidade para outros. É o que Paulo vai nos mostrar no próximo trecho, nesse terceiro movimento do texto. Depois de falar da raiz e dos ramos, Paulo agora nos coloca diante de um chamado muito sério, versículo 22.
Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A ordem aqui ela é clara. Olhem com atenção, contemplem sem superficialidade e reflitam com temor. Essas duas palavras que Paulo traz, bondade e severidade, elas mostram o Deus que não pode ser domesticado pela nossa conveniência. Ele é bondoso, sim, para com aqueles que permanecem na fé, mas Ele é severo para aqueles que caem na incredulidade. Bondade e severidade não são traços contraditórios, mas eles são traços complementares. Na cruz, nós vemos isso com muita nitidez. A severidade de Deus no juízo sobre o pecado recaiu sobre Cristo. E ali mesmo, a bondade de Deus ela foi revelada ao oferecer o perdão e a reconciliação para aqueles que acreditam e creem em Jesus Cristo. Meus irmãos, a cruz é a chave que une essas duas dimensões do caráter de Deus. E Paulo acrescenta no versículo 22, para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Permanecer é a palavra que marca esse trecho. Não é ficar acomodado, nem viver de aparência, mas andar todos os dias pela fé, em dependência real de Cristo. Permanecer significa confiar de tal modo que nossa vida, mesmo nas rotinas simples da vida, se mostra ligado à raiz, em vigilância e perseverança. No versículo 23 e versículo 24, Paulo abre espaço para falar de Israel novamente. Mas o centro da sua metáfora aqui ele é outro. Ele lembra aos gentios que foram enxertados de uma oliveira brava. E que oliveira brava é essa? É a nossa condição, a minha e a sua, fora da aliança, sem a cultura de fé, distantes da promessa. Paulo mesmo falou lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso lugar, o meu e o seu. Ainda assim, Deus nos tomou dessa oliveira brava e nos enxertou em sua oliveira cultivada, a árvore da promessa. E queridos, isso é pura graça. Por isso não há espaço aqui para orgulho. Se formos arrancados dessa oliveira brava e contra a nossa natureza, isso é fato, e fomos enxertados na árvore de Deus, então tudo o que nós temos é um favor imerecido. Não se trata de mérito aqui, mas de misericórdia. O chamado não é a arrogância, mas a uma gratidão e a uma reverência. O ponto de Paulo é incisivo, e novamente eu repito, a incredulidade ela corta e a fé sustenta. Não existe, meus irmãos, neutralidade aqui. Por isso, ele encerra esse parágrafo aqui, nos chamando a viver diante de Deus com um temor santo. Um temor que não paralisa, mas que coloca cada um de nós no nosso devido lugar, dependentes da raiz, sustentados por Cristo, vivendo debaixo da bondade de Deus e sem jamais desprezar a sua severidade. E esse é o terceiro movimento do texto. E quando nós olhamos de volta, enxergamos uma linha inteira aqui que Paulo traz. O tropeço de Israel não foi o fim, a raiz santa sustenta todos os ramos,
e a bondade e a severidade de Deus nos chamam à perseverança humilde. E tudo isso converge para Cristo, a raiz viva que sustenta, e a vida que triunfa sobre a morte. É nesse Cristo, meus irmãos, que nós permanecemos, é nele que nós somos guardados, e é nele que nós temos esperança. Paulo nos coloca diante de uma verdade que não dá para negociar. E aí a gente volta, para o versículo 22, quando ele diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, caminhando para o fim. Nós temos vivido assim, você, eu, nossa igreja, nós temos vivido assim, irmãos? Ou só pensamos na bondade como se Deus fosse apenas aquele que agrada aos nossos desejos, mas não exige nada de nós? O risco aqui ele é real e Paulo nos fala sobre isso. Viver como ramos que se esquecem da raiz. Sabe quando o nosso coração se enche de autossuficiência? Quando nós pensamos que a nossa fé está firme só porque nós estamos há anos na igreja, ou porque nós servimos em algum ministério, ou porque nós somos bons na sociedade, porque nós não matamos, não roubamos, não xingamos ninguém no trânsito. Sabe quando o nosso coração se enche de mérito pelas coisas que nós julgamos serem boas e que nós fazemos? Paulo olha para nós e ele diz: não é você que sustenta a raiz, não é você que te dá a vitalidade, mas sim a raiz a você. Você percebe a ironia aqui? Um galho orgulhoso, ele é o ser mais patético da criação, porque ele se esquece de onde vem a vida. O chamado aqui ele é simples, mas muito profundo: permanecer. E permanecer na bondade de Deus não é viver de aparência, não é acumular conhecimento bíblico sem prática, não é falar de graça e viver de soberba. Permanecer é andar em dependência, dia após dia, reconhecendo que sem Cristo não existe vida. O que significa isso para nós na prática? Significa vigiar a fé. Significa rever a maneira como nós tratamos uns aos outros. Significa rever a maneira como tratamos maridos e mulheres. Significa rever a maneira como tratamos o nosso coração, como somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Porque incredulidade, meus irmãos, ela não se mostra só em doutrina, mas também em relações quebradas, em perdão que é negado, em orgulho que não cede. Não é somente um desvio doutrinário, é uma vida comum e ordinária, que não é vivida aos pés da cruz. Para nós hoje também esse texto significa examinar as nossas rotinas. Será que de fato nós temos buscado Cristo? Ou estamos apenas confiando no nome de ramo enxertado? Irmãos, o texto ele é claro. A incredulidade nos corta dessa raiz, mas a fé nos sustenta nela. A fé que sustenta é aquela que olha para Cristo todos os dias e diz: sem ti eu nada sou. Então eu te pergunto, meus irmãos, se há e se tem, se existe, em que área da sua vida você hoje talvez tenha vivido como um galho orgulhoso? Que área da sua vida você tem olhado para os outros galhos e dizendo: eu sou suficiente fora dessa árvore?
Eu consigo produzir frutos fora dessa árvore. Eu consigo viver a minha vida fora dessa raiz. Será que temos esquecido da raiz? Onde hoje você precisa se humilhar diante da bondade de Deus e voltar a depender dele em tudo? As palavras de Paulo, elas terminam aqui para nós não como um conforto barato, mas como um alerta que nos salva, meus irmãos. Ele diz para esses ramos que vieram de uma oliveira brava: eu e você, não se ensoberbeça, mas temam. Não é medo de castigo que ele traz aqui, mas é uma reverência diante da cruz, aonde bondade e severidade elas se encontram. Ali, Cristo foi colocado, cortado em nosso lugar, para que nós fôssemos enxertados nessa árvore. Ali, Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E a única resposta, meus irmãos, possível é vivermos em gratidão, em humildade e em perseverança. Viver como quem sabe, eu só existo porque Cristo me sustenta. Que esse seja o seu desejo, que essa seja a disposição do seu coração e reconhecer que só existimos porque Cristo nos sustenta. Vamos orar? Obrigado, Pai, por sua palavra, que ela é viva, que ela é real, que ela é eficaz, que ela nos mostra, Jesus, o quanto nós dependemos de Ti, ó Pai. Obrigado a Deus pelo seu plano maravilhoso para a humanidade, de através do seu sacrifício nos permitir, ó Deus, podermos ser enxertados na sua raiz, ó Pai, enxertados em Ti, Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, pela sua bondade, pela sua severidade demonstradas naquela cruz, porque através desse ato do seu caráter, ó Deus, nós podemos ter essa oportunidade de relacionarmos contigo, ó Deus. E de fato, Deus, não há nada em nós, não há fruto, não há beleza, não há glória, não há nada que como ramos podemos produzir, ó Deus, para o Senhor, para podermos merecer esse espaço, exceto, ó Deus, corações arrependidos e gratos, reconhecendo, ó Pai, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua majestade, a sua glória, ó Deus, que é derramada sobre nossas vidas, ó Pai. Não há nada nesse mundo que possa existir sem Jesus, ó Pai. Não há nada nesse mundo que possa existir sem o Senhor, ó Deus. E não há nada em nossas vidas que possa encontrar equilíbrio, razão, existência, se não for em Ti, Jesus. Nós não somos o centro da história. O Senhor é, ó Pai. E obrigado por isso. E obrigado por ser o centro e nos permitir chegar até Ti, Jesus. Eu te agradeço pelos meus irmãos. E eu oro, Pai, pedindo que o Senhor possa tocar seus corações para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que o Senhor incomode os seus corações e suas mentes, ó Deus, em todas as esferas da vida, pelas quais talvez estejamos decidindo ser como galhos orgulhosos, ó Pai, para que possa haver dentro de nós quebrantamento e reconhecimento, ó Deus, da dependência do Senhor. Eu te agradeço, Jesus, por tudo, e eu oro em Teu santo nome, Pai. Amém. Amém.